Olá, pessoal. Vamos à nossa aula 14. É a última aula sobre titulação. Essencialmente, vamos ainda falar de titulação, mas como ferramenta, né? Na aula que nós formos discutir as separações de cátions e ânions, né, em via úmida, né? Mas como é conceito, né, é a nossa última aula de titulação. E hoje nós vamos, então, discutir as reações de titulação de complexação, que é uma categoria diferente, onde forma-se complexo químico, né? Essa reação, na realidade, é como se fosse uma união sem ter uma ligação, né? Do tipo ligação iônica, como tem, em alguns casos, até covalente, dativa, como nós temos nos outros tipos de titulação, como a titulação volumétrica ou a gravimétrica. Então, a titulação de complexação tem esse nome porque ela segue um outro mecanismo, né, um mecanismo químico diferente, né? E como isso ocorre, né? Uma maneira de exemplificar, né, é como se um caranguejo, né, o que um caranguejo faz? Ele, né, com suas garras ali, né, ele segura, que nós chamamos, fica dentado alguma espécie. Quimicamente, a molécula ela tem as suas cargas, onde ela vai complexar por interações, né, de cargas essas espécies. Então, o dentado do latim significa ter projeção semelhante a dentes, né, mas não é um dente, né? É bem similar ao caranguejo com as suas patas, aonde ele pega a sua presa. Aqui nós vamos fazendo uma analogia, nós temos os agentes complexantes, que ele complexa o analito que você quer. Mas também é possível, né, isolar esse complexo formado, é possível ter um indicador, né, que vai determinar a cor, a mudança dessa cor e, consequentemente, o volume, né, desse titulante que você utilizou. Bom, então, e qual a categoria de compostos que é bastante utilizada via complexação, né? Os íons metálicos, essencialmente os íons metálicos, né, onde esses íons não formam precipitados clássicos, como, por exemplo, né, cloreto de prata, que mostramos em aulas anteriores, mas ele tem, né, ele não é tão sensível, né, quer dizer, não ocorre numa quantidade tão pequena como o cloreto de prata, mas ele ocorre porque ele tem suas constantes, né, de ligação ou de formação, valores mais altos, né? Mas então a maioria de íons metálicos vão reagir como doadores de pares de elétron. Essa é uma interação eletrônica, né, e formam esses compostos de coordenação e compostos complexos, né? Essas espécies doadoras, né, ou ligantes, devem ter pelo menos um par de elétron livre e desemparelhado, né, disponível, né, para essa formação dessa ligação, né, desse complexo, né? Toda essa teoria, né, de coordenação ou de complexos, vocês ainda não tiveram o curso de inorgânica, mas no futuro próximo vocês vão ter o curso de química inorgânica e essa estrutura de complexação ficará mais clara para o entendimento e formação de vocês. Então, a seletividade de um ligante, né? Assim como os complexantes, nós temos aqui que ter a seletividade desse ligante, né? Desse complexante, e em relação ao íon metálico que eu quero determinar, né? Então,
E também ele tem que ter uma certa estabilidade nesse complexo formado, né? Assim como os precipitados, né, na gravimetria tinha a sua estabilidade. Então, quanto maior for a constante de formação, né, do complexo metal-ligante, melhor é a seletividade, né? É contrário, né, do que nós temos na formação do produto no KPS na gravimetria. Na gravimetria, quanto menor ele é, quer dizer, mais rápido ele vai ocorrer, quer dizer, em menor quantidade ele é possível detectar. Aqui não, né? Quanto maior for essa constante metal-ligante, quer dizer, mais forte é essa interação, né? E melhor ele vai ser, né, do ponto de vista de seletividade, porque se ele tem uma ligação muito forte, uma pequena quantidade, né, entre ligante que vai estar presente naquela solução, vai ser possível, né, a sua determinação, né, com os metais formados, né. Então, né, esse termo quelante, né, que ele vem do grego, né, chele, ou garra, ou dente, ele associa a pares de elétrons. Por isso essa associação, né, com o caranguejo, né? Ele associa esses pares de elétrons que formam como se fossem, né, ligações coordenadas nessa formação desse complexo, mordendo o íon, né, que está lá livre na solução que eu quero determinar. E assim você vai conseguir isolar esse íon. O termo quelato, que é derivado de uma palavra grega que significa garra, né, é outra expressão que nós usamos, né, também. O quelato, que tem o quelante, né, que vai ser quem vai ter a ação em cima, e o quelato é o que vai receber essa ação. Então, a reação de complexação, por exemplo, cobre e glicina, que é mostrado a seguir, é o exemplo clássico, né, de formação que nós temos aqui, né? Cobre com glicina, onde você vai ter, isso aqui é uma molécula de glicina, na presença do cobre, ele vai formar esse complexo, né? Isso é um complexo cobre-lisina, né? Não é um precipitado, né, como o mencionado, o cloreto de prata, mas ele é um complexo onde você tem aqui, né, os elétrons disponíveis do cobre. Se vocês lembrarem ou revisar o material de vocês de química geral, né, vocês vão saber quantos elétrons você tem disponível na camada externa do cobre, né, e você vai saber, né, quantos você tem também, né, no oxigênio da glicina, e eles vão se compartilhar aqui e todos eles vão ficar, né, com 8 elétrons na sua última camada e formar um complexo estável e com cor definida. Se não tiver cor definida, no caso desse tem, mas você utilizaria um indicador como nós utilizamos em outras situações de titulação, né? Então, esse complexo, ou esse íon complexo, né, ele é um tipo de composto formado, né, pela essa reação do ligante químico com o íon metálico, como apresentei, né, nessa figura anterior. Esse íon metálico sempre vai ter aquele formato central, né, e este íon que coordena os ligantes ao seu redor, que geralmente, né, o metal que vai ser complexado geralmente tem, né, vários elétrons disponíveis, e por isso que ele forma, né, esses complexos. E aí depende da natureza desse íon, que vai ser o íon ligante, ser necessário 1, 2, 3, 4 ou quantas moléculas forem necessárias para promover um complexo estável do ponto de vista químico, né? Então, é semelhante à formação de um sólido iônico, pouco solúvel, mas não é um sólido
com as mesmas propriedades. Tem essa característica, né, que nós chamamos de complexação, devido àquele compartilhamento, como mostrado na figura anterior, e ele é pouco dissociável, por isso que é possível você isolar, separar, né, e identificar esse complexo formato. O ligante, né, é um íon, né, ou uma molécula que forma essa ligação covalente com o cátion, né, ou o átomo metálico neutro, né, por meio dessa doação dos pares de elétrons, geralmente, no mínimo, um par de elétrons. Existem situações que você tem 2 pares de elétrons participando da mesma, né, que eles são ali, às vezes compartilhados ou às vezes somente como uma compartilhamento de única mão, né. Bom, nas reações de complexação, né, as concentrações analíticas e as concentrações de equilíbrio são importantes, são possível estimar, e a acidez do meio, ela vai influenciar, ela tem essa característica ácido-base, né, e de ânions, né, ou de espécies neutras, ou de espécies catiônicas, né, independente, né, não tem uma preferência, nos 3 estágios ela pode acontecer, né, catiônica, neutra ou aniônica, tanto do ponto de vista do ligante, quanto do ponto de vista, né, do complexante. Então, as relações, né, as relações das espécies em equilíbrio, né, elas são fundamentais para que a gente possa entender, né, e caracterizar esses métodos de complexação, né, e promover separações químicas, né. A importância maior da formação de complexos são mais no sentido de promover separações em soluções, né, ou maneiras de você, né, purificar uma determinada solução fazendo complexação de algumas espécies. As reações de complexação, né, elas vão desde reações para fazer, né, a desintoxicação de metais, né, no organismo humano, por exemplo, chumbo, quando a pessoa se contamina com chumbo, né, uma das maneiras é ela toma um medicamento que vai, né, espalhar, né, no organismo e vai formar complexo. Ao formar complexo, esses complexos vão ser eliminados, né, pelo sistema excretor. E se você não faz essa complexação, o chumbo fica lá circulando, porque o organismo não sabe separar chumbo de cálcio. Para ele, chumbo e cálcio é a mesma coisa. Como o chumbo não faz parte da bioquímica, né, quando entra chumbo no organismo, o organismo acha que é cálcio, né, e vai sintetizar, vai incorporar nos ossos, vai ficar circulante. Ele não sai do organismo. Só que ele tem um efeito tóxico muito grande, coisa que o cálcio não tem, né? Então, toma-se um complexante, e aí esse complexante ele não complexa com cálcio, mas ele complexa com chumbo. E fazendo essa complexação, ele torna-se uma espécie, né, maior, como um precipitado, e ele vai ser eliminado no sistema excretor. Então, isso é um exemplo, né, da dimensão da reação de complexação, né. Ela pode ser usada, né, como ferramenta analítica e é muito utilizada, mas não só isso que é a importância, né, da complexação. E aí ela pode ser utilizada nos seus mais diferentes métodos analíticos, né, mas, como eu disse, também nós temos vários procedimentos, né? Também existe processos de complexação, né, na limpeza e na purificação de água, né, para você remover espécies, como é o caso do próprio cobre, que eu demonstrei, né, onde você pode usar glicina, que é um composto que não tem nenhum efeito toxicológico, mas ele remove o cobre
facilmente, né, numa reação de complexação. Bom, então, né, os tipos de ligantes, né, para formar os complexos, há dois tipos, os inorgânicos e os orgânicos, que são empregados, né, na formação desses complexos em química analítica. Aqui falando de complexação na química analítica como ferramenta de separação, né? Então, temos os inorgânicos e os inorgânicos. Os inorgânicos, né, os mais conhecidos, né, são esses, né, ticianato, isoticianato, azotetos e outros. Os pseudohaletos, né, que vão separar ferro, cobre, molibdênio, bismuto, nióbio, né, e outros íons. Os peróxidos, né, que vão formar as peroxilas e vão ter, né, uma série, né, por exemplo, formar complexos de titânio, vanádio, nióbio e outros mais, né. Os polisácidos de fósforos, né, que vão também separar uma série de inorgânicos, né. Esses são os inorgânicos mais utilizados, né. E os orgânicos, né, que são agentes quelantes também, né, são sais, e o mais importante deles é o EDTA, né, que é largamente utilizado, por exemplo, na área de saúde, né. Praticamente toda a coleta de sangue, se vocês olharem o tubinho, né, tem um tubinho com EDTA. O que o tubinho de EDTA faz? Ele consegue quelar enzimas que, caso isso não ocorra, ela vai degradar, né, o sangue coletado rapidamente. Então, esse EDTA, ele quela, ele vai lá, complexa a enzima fica inativa, né? São enzimas responsáveis por protease. Então, ela é extremamente utilizada, né? Essa molécula, né, que tem tanto um lado básico como um lado ácido, e ela vai inibir esses eventos, né, quando você coleta um sangue para fazer análise clínica, né? E a molécula de EDTA, né, ela tem essa aparência, né, ela tem 4 regiões para dentar, ela é muito parecida, né, com a história do caranguejo, né, do EDTA que surgiu esse modelo, né, de pensar no caranguejo como o quelante, né, onde aqui são as 4 regiões que conseguem, né, bloquear, quelar, e no caso de sangue, onde ele vai nas enzimas e bloqueia a atividade, né, de uma enzima, das enzimas de protease, e faz com que o sangue tenha uma durabilidade maior, né, do que se não colocasse o EDTA. Bom, né, então, e como eu mencionei, né, existe o quê? O equilíbrio de complexação, né? Quando esse equilíbrio de complexação, né, quanto maior esse valor desse equilíbrio, né, mais estável esse complexo, mais estável essa quelação, né? Diferente de quando você tem, por exemplo, em gravimetria, quanto menor é a constante, mais forte ele é. Porque o conceito químico é diferente. Aqui é uma capacidade de interação. Quanto mais forte, quer dizer, mais interagindo ele está, né? Então, aqui nós temos, e podemos ter, né, 1, 2, 3, 4 ou N cargas possível num agente quelante. Bom, e este foi, né, a nossa aula sobre complexação, tendo foco a química analítica, mas eu também discuti alguns aspectos mais amplos, né, da complexação e algumas importâncias químicas desse processo. Maiores informações está lá no material de apoio para vocês consultarem. Muito obrigado.